sem alegria e sem confiança. Deus está muito além do infinito, mas está perto de nós. O amor de Deus não dá para se guardar. Quem conhecer jamais esquecerá. Ninguém nos amor tão grande assim. Ele há de ser fiel até o fim. Deus faz tudo pra ficar perto de você. Ele sabe como melhor me proteger. Não é possível viver sem esperança, sem alegria e sem confiança. Deus está muito além do infinito, mas está perto de nós. O amor de Deus não dá para se guardar. Quem conhecer jamais esquecerá. Ninguém mostrou amor tão grande assim. Ele há de ser fiel até o fim. O amor de Deus não dá para se guardar. Quem conhecer jamais esquecerá. Ninguém mostrou amor tão grande assim. Ele há de ser fiel até o fim. O amor de Deus não dá para se guardar. Quem conhecer jamais esquecerá. Ninguém mostrou amor tão grande assim. Ele há de ser fiel até o fim. Ele há de ser fiel até o fim. Bom dia, graça e paz. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez, estar dando início a esse culto de adoração ao Senhor. É um momento tão especial, momento em que nós temos a oportunidade de nos colocar, de nos reunirmos como igreja do Senhor para prestarmos a Ele a nossa adoração. É muito bom, você é muito bem-vindo conosco. E eu quero dar as boas-vindas aos membros da igreja, mas também àqueles que nos visitam, aqueles que foram convidados pelos membros da igreja e estão aqui conosco. Eu espero muito que Deus abençoe a sua vida e que a palavra de Deus, que aquilo que nós vamos receber, toque o seu coração nesta manhã. Eu quero começar esse culto orando ao Senhor, pedindo a Deus em seu favor. Eu quero muito que o Senhor o abençoe. Eu quero muito que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida. Feche os seus olhos, vamos orar. Louvamos, Senhor, o teu nome. Louvamos o teu nome. Por tudo que o Senhor tem sido para nós. Por tudo que o Senhor tem feito para nós. Senhor, nós te agradecemos pela noite, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, nós te agradecemos porque nós recebemos do Senhor tantas bênçãos, até aquelas, Senhor, que vêm vestidas de dificuldades, de problemas. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor cuida de nós, porque o teu amor é infinito, o Senhor continua cuidando de nós. Muito obrigado, Senhor, por isso. Muito obrigado pela vida dos nossos irmãos, muito obrigado porque a história está sob o teu controle. Nós queremos te pedir perdão pelas nossas faltas, às vezes, Senhor, que nós falhamos. Querendo acertar, falhamos. Aquelas vezes, Senhor, que deliberadamente erramos. A tua graça, Senhor, e o teu favor nos alcancem.
Fica conosco, Senhor, abençoa este culto que nós queremos te prestar, culto do nosso coração. Fica conosco, Senhor, fala a fim de que possamos ouvir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma alegria estarmos juntos. Eu comecei o dia com uma grande surpresa e eu quero compartilhar aqui e vou fazer isso em gratidão aos meus irmãos, à Igreja Batista de Botafogo e principalmente à sua liderança que arquitetou isso, tramou isso. E hoje pela manhã eu recebi essa bonita cesta. Muito obrigado, meus irmãos, pelo carinho. Muito obrigado. Pesada, irmãos, pesada aqui. Se eu não tiver ajuda aqui para comer, demora um mês. Um mês de alimento aqui. Obrigado, meus irmãos. Deus possa abençoar a vida dos irmãos e me dar condições para eu ser o pastor que os irmãos precisam na ótica de Deus, na visão de Deus. Eu quero muito ser um bom pastor para os irmãos. Que Deus possa continuar abençoando esse relacionamento e possamos continuar caminhando e crescendo juntos até quando aprouver ao Senhor. Obrigado de coração, muito obrigado. Eu quero, de um polo ao outro, eu quero continuar pedindo aos irmãos que estejam orando, que continuem orando pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão passando privações. A gente sistematicamente vem sabendo de nomes de pessoas que estão enfermas, de pessoas que faleceram. Nós temos famílias próximas a nós, famílias enlutadas, e a única ajuda que nós podemos prestar, e precisamos fazer isso com sinceridade, com comprometimento, com empatia, orar pelos nossos irmãos, orar por aqueles que estão sendo alcançados pelas consequências dessa enfermidade. Nós temos famílias na igreja que estão enfermas. Nós temos pessoas que foram da igreja. Essa semana nós tomamos conhecimento do seminarista Edson, ele já não era mais seminarista, era pastor, mas foi nosso seminarista, e tomamos conhecimento do falecimento dele, e precisamos orar pelo irmão dele, pela mãe dele. É um momento difícil, um momento muito difícil. Vamos fazer como que se o problema fosse nosso problema. Vamos orar pedindo a Deus em favor dos nossos queridos. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor. Eu quero convidar você, você pode simplesmente assistir a um culto que será prestado por mim. Ou você pode, entendendo que você é igreja, você pode vir junto e prestar o culto ao Senhor juntamente comigo. A igreja adorando ao Senhor. Vamos cantar. Eu quero convidar você a cantar Doce Nome, o doce nome de Jesus. Aquele que
entregou a sua vida na cruz para que nós tivéssemos acesso a Deus e fôssemos salvos. Doce nome de Jesus. Vamos cantar, vamos adorar ao Senhor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, doce nome. Jesus, que doce nome, transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Mais uma vez, se você não sabia, agora você já sabe. Cante comigo, vamos cantar, vamos adorar o nosso Deus. Só de ouvir sua voz. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém, amém. Eu quero convidar você a cantar agora. Nós temos trazido para esse momento de louvor músicas que são conhecidas da igreja, algumas mais cantadas, outras menos cantadas. Esta música já foi cantada algumas vezes pela igreja, é uma música bastante antiga, mas nós continuamos cantando, é dos Vencedores por Cristo, uma música que fala que Deus é real. As circunstâncias podem até tentar ofuscar a presença de Deus, mas Ele é real e Ele continua sendo real nas nossas vidas
E eu quero convidar você a cantar, a adorar ao Senhor nesta manhã, cantando que Deus é real. As circunstâncias podem nem mostrar isso, mas eu não olho as circunstâncias. Eu olho para o Senhor, eu olho além. Esta é a proposta do Evangelho. As circunstâncias nos enganam. Jesus não. E eu continuo confiando nele. Eu continuo confiando no Senhor. Nós vamos orar nesse momento. E eu quero orar em favor da sua luta, da sua dificuldade. Nós temos no nosso grupo, nós temos profissionais de saúde, nós temos médicos, enfermeiros, eles estão na linha de frente, estão diretamente lidando com pessoas infectadas, correndo risco. Nós precisamos orar por eles. Algumas vezes, para alguns, é menos pior ficar dentro de casa. Então nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos clamar pela ajuda do Senhor, o nosso Deus, Deus em quem depositamos a nossa fé, Deus em quem depositamos a nossa confiança. Feche os seus olhos. Deus querido, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos poupado. Algumas pessoas, Senhor, que ainda que infectadas, estão sendo tratadas
pelo Senhor. Nós queremos te pedir por cada família, nós queremos te pedir por cada um. Esse momento, ó Deus, em que os nossos olhos se voltam para a enfermidade, que nós possamos, Senhor, olhar para o teu cuidado. Que nós possamos, Senhor, olhar além daquilo que nós vemos. Olhar além do que os nossos olhos mostram. Que nós possamos continuar caminhando, confiando no Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, pelos nossos queridos que estão trabalhando, estão na linha de frente, ó Deus, que eles sejam protegidos, guardados pelo Senhor. Quero te pedir pelos enlutados, quero te pedir, ó Deus, por aqueles que estão passando por privações de toda ordem, inclusive financeira. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar, de maneira que possamos ajudá-los. Permita, Senhor, que como igreja possamos cuidar dos nossos irmãos. Nós pedimos, Senhor, que os nossos olhos estejam voltados exclusivamente para o Senhor e possamos continuar caminhando a caminhada que o Senhor quer que caminhemos. A caminhada que o Senhor tem colocado diante de nós. Continua, Senhor, conosco. Continua nos ajudando a superar as nossas crises, as nossas enfermidades, as nossas limitações. Que nós possamos continuar desfrutando do teu cuidado. Ó Deus, que os nossos olhos diante das circunstâncias estejam firmes no Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem despertado pessoas, corações de pessoas, e pessoas que estão olhando as circunstâncias apreensivas, estão entendendo o teu agir, que nós possamos ser bênção na vida dessas pessoas. Dirige, Senhor, a tua igreja, dirige as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele não muda, Ele é a solução da tua vida. Queridos, eu quero dizer, essa semana nós estivemos fazendo compras no supermercado, nós conseguimos comprar com a participação dos irmãos, com a participação da igreja, cerca de 350 quilos de alimentos que estarão sendo doados possivelmente essa semana. Houve um desacerto de comunicação, mas essa semana nós estaremos doando, porque quem tem fome tem pressa. E nós queremos ajudar essas pessoas. E eu quero dizer, queridos, que isso só é possível porque você continua sendo fiel na entrega do seu dízimo, na entrega da sua oferta. E nós falamos abertamente sobre isso porque dízimo é bíblico. A igreja não vende feijão que cura a Covid. A igreja não vende água que cura a Covid e essas coisas que a gente ouve por aí. Nós nos fiamos naquilo que a palavra de Deus ensina. Nós somos desafiados, incentivados a entregar o nosso dízimo e fazer isso na casa do tesouro, a fim de que haja mantimento. E é isso que temos procurado fazer. Nós continuamos investindo na obra missionária, continuamos mantendo a visão que o Senhor nos deu. Nós precisamos continuar mantendo o nosso foco, fiéis à palavra do Senhor. E eu quero desafiar você a fazer isso,
a cumprir a sua parte. Eu não tive contato com a equipe financeira, mas se houver mais recurso, nós temos falado sobre isso nos cultos, se houver mais recurso, essa semana nós faremos nova aquisição e vamos mandar para outras pessoas, porque queremos ser bênção, levando a palavra de Deus, falando a respeito do pão da vida que é Jesus e levando também o alimento que vai satisfazer aquelas pessoas que estão com fome. Eu não esqueço de uma senhora bem idosa. Nós cadastramos as pessoas e essa pessoa não tinha sido cadastrada por nós, foi cadastrada pelo presidente de uma associação e eu não sabia e nós não sabíamos e ela também não sabia. E ela nos abordou e ela disse, pastor, se o meu nome não estiver nessa lista, pastor, me dá pelo menos um pouquinho. Pastor, não precisa nem ser 1 quilo. Me dá um pouquinho, porque eu não tenho nada para fazer. Eu não tenho nenhum arroz. Eu não tenho nada para comer, para fazer para o meu almoço. Existem muitas pessoas que estão passando fome. E nós temos procurado ser criteriosos, porque nesta circunstância, nesse momento, aparece muita gente querendo ser beneficiada, muitas pessoas aproveitadoras, que são capazes de entrar na relação do governo federal, por exemplo, sem precisar, coisas assim. Querem bolsa de alimento sem precisar. Nós estamos cadastrando pessoas, a fim de que recebam tão somente as pessoas que precisam, estão precisando. E eu espero continuar com esse objetivo. Nós não temos que favorecer quem não precisa. O trabalho está sendo feito para alcançar pessoas. Seja fiel, permaneça fiel no cumprimento daquilo que a palavra de Deus ensina. Ok, querido? Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa continuar lhe dando prosperidade, porque você tem um bom coração. E como você tem um bom coração, você está cumprindo o propósito de Deus, Deus é capaz de ampliar a sua tenda. A palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. Então nós vamos ser fiéis no pouco, nós não vamos dar sobra, nós vamos dar do nosso compromisso, vamos fazer a parte que nos cabe. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero convidar você nesta manhã a ler comigo um texto lá no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 21 a 26. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 21 a 26. Lamentações de Jeremias está logo depois do livro de Jeremias. O contexto desse texto que vamos ler, aliás, aquilo que motivou Jeremias, profeta Jeremias, escrever o texto, Judá, Jerusalém, havia sido invadida. O povo estava triste. Babilônia entra pela liderança de Nabucodonosor, entra em Jerusalém, toma Jerusalém, toma Judá e leva as pessoas para a Babilônia. Eles destroem o templo,
eles destroem tudo aquilo que vem pelo caminho. É neste contexto que Lamentações de Jeremias foi escrito. O livro foi escrito. O coração do profeta, queridos, era um coração machucado. Era como se estivesse sentado nas escadarias do templo, que já não existia mais, e olhava à sua volta e só via destruição, só via tristeza. O coração daqueles que ficaram era um coração triste. Nós falamos sobre isso há uns domingos atrás. Era um coração entristecido pela perda, não só pela questão da destruição do templo, mas também por causa da destruição do templo. O profeta, queridos, era um ser humano que tinha uma responsabilidade como profeta, como homem de Deus, mas que sofria a influência das circunstâncias. O profeta estava ali angustiado, o profeta estava ali abatido, triste porque ele via o que os seus olhos mostravam. O homem, profeta, era um homem naquele momento como que arruinado psicologicamente, fisicamente, espiritualmente. Jeremias chega a declarar que a sua relação com o Senhor estava comprometida, pereceu a sua esperança no Senhor. E, queridos, quando isto acontece com o homem de Deus, quando isso chega a acontecer com o profeta, com aquele que é voz de Deus, com aquele que vai falar a respeito da palavra de Deus, da vontade de Deus para o povo, quando isto abate de tal forma o profeta, ou desta forma o profeta, o que esperar? O que esperar? Mas é nesse texto, queridos, que vamos ler. Nós vamos vendo como que Deus restaurando o coração daquele profeta. E a restauração, antes de chegar no povo, ela passa diretamente pelo coração do profeta, que precisava ser moldado. Era como um galho seco que precisava ser reavivado, tornado vivo. Jeremias era um homem que olhava para o que os seus olhos mostravam. O desafio, queridos, era olhar para aquilo que Deus queria mostrar. E Deus começa a lembrar a Jeremias a respeito da fidelidade dele, quando tira com mão forte, com poder, o povo do Egito. Quando Deus abre o Mar Vermelho, quando Deus sustenta o povo no deserto por cerca de 40 anos. 40 anos sem supermercado, 40 anos sem drogaria, 40 anos sem teatro, 40 anos sem cinema, 40 anos sem posto de saúde, 40 anos sem hospitais. O povo sendo sustentado, mantido pelo Senhor. E quando Deus começa a agir no coração do profeta, quando Deus começa a agir na mente do profeta, o profeta começa então a sentir necessidade de trazer à memória aquilo que lhe dava esperança. Vamos ler o texto. Lamentações capítulo 3, 21 a 26.
Entretanto, disto me recordo, e portanto tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O profeta, queridos, começou a lembrar da fidelidade do Senhor, das misericórdias do Senhor. Toda vez que o povo pecava, Deus disciplinava o seu povo com mão forte. Mas o objetivo não era destruir o povo, era fazer com que o povo voltasse o seu coração para o Senhor. E todas as vezes no Velho Testamento, quando o povo se afasta, Deus se posiciona, porque Deus é como aquele noivo que tem ciúme da sua noiva e se incomoda de ver a sua noiva flertando com outros noivos. E é uma característica do povo de Deus. O povo de Deus que, apesar de ter um noivo, de ter um relacionamento com o seu Deus, muitas vezes o trai, muitas vezes se distancia. Queridos, aquele momento, aquela circunstância existia, era um fato. Quando Jeremias olha ao redor, ele olha a realidade. O que Deus diz para ele é que este não é o fim da história. Este não será o fim da história. As circunstâncias podem fazer com que fiquemos desanimados, mas eu quero dizer para você, querido, que este não é o fim da história. Você pode estar vivendo um período de enfermidade, de doenças, de perda, inclusive, de pessoas. Este não é o fim da história, querido. A sua história ainda não acabou. A sua história não acabou. Você não tem que ficar como que curvado, como um galho seco, como falei há pouco. Você precisa continuar acreditando naquele que é capaz de nos fazer reviver a sua história. A sua história não acabou. O profeta Jeremias, numa outra tradução diferente da que eu li, disse, talvez seja a sua tradução, diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O profeta, queridos, não está se dispondo a viver uma vida de alienação, como um zumbi, alienado às coisas que estão acontecendo dentro da sua realidade. Não é isso. A proposta do profeta não é essa. O profeta toma a decisão de confiar no Senhor. Ele ousa confiar no Senhor. Os olhos só veem desgraça, mas o meu foco está na esperança. O meu foco está na convicção de que o Senhor é aquele que cuida, aquele que zela, aquele que caminha comigo. Eu quero uma manifestação de vontade, é uma decisão, é uma opção do profeta. Ele não nega a circunstância, mas ele entende que a história dele não ia acabar ali, como de fato não acabou.
O exílio que teve data para começar, teria data para acabar. A tristeza que você vive, ela teve data para começar, mas ela tem data para acabar. A nossa esperança precisa estar no Senhor. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Jeremias tomou a decisão de alimentar os seus pensamentos, o seu entendimento com a esperança de que Deus faria alguma coisa e reverteria a situação. Data para começar, data para acabar. O Deus que cuidou de mim até agora não vai deixar de cuidar enquanto eu estou passando pelo momento difícil. O cativeiro de Jerusalém acabou. O cativeiro do povo de Deus acabou. E não vai ser diferente. Nós vivemos uma situação, estava lendo hoje pela manhã, de uma interferência maior do Estado na vida do cidadão. E é possível que em algum momento isso alcance a instituição. É possível que em algum momento isto alcance o templo. Nos países socialistas existem igrejas que precisam fazer a vontade do Estado. E aquelas pessoas, aquelas igrejas, lembrando que igreja é pessoa, são pessoas. Na medida em que estas pessoas querem obedecer a Jesus, elas são perseguidas. É possível que nós vivamos uma interferência cada vez maior do Estado nas nossas vidas. É possível. Mas o nosso coração, a nossa esperança precisa continuar sendo no Senhor da história. Os nossos olhos precisam estar indo além daquilo que estamos vendo. Nós precisamos continuar confiando no Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma outra questão. Quando nós devemos declarar a respeito desta decisão de alimentar a nossa alma com aquilo que nos dá esperança? Nesse momento, no momento do caos, no momento da perda, no momento da agonia, no momento do deserto. Queridos, imaginem o povo de Deus atravessando o deserto. Primeiro dia, suportável, aquela situação difícil. E era difícil mesmo. E era tão difícil que muitos quiseram voltar para viver a escravidão do Egito. Existem diversos relatos bíblicos onde as pessoas dizem da saudade que tinham da escravidão. Deus tinha libertado o povo dele para que o povo vivesse em liberdade e o povo com saudade da escravidão. 1 ano pelo deserto, nada mudou. Nada mudou. Qual perspectiva? Nenhuma. Aquele povo não tinha uma realidade boa. O que alimentava aquele povo era a esperança, era a convicção de que Deus cumpriria as suas promessas e levaria o povo para a terra prometida. Você consegue fazer uma analogia
com a situação que nós estamos vivendo. Você pode estar no deserto. Alimente a sua alma com as coisas que Deus fez na sua vida. Alimente a sua alma com a sua experiência com Deus. Alguns com experiências de tanto tempo. Alimente a sua alma com a visão da terra prometida para onde nós estamos caminhando. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Uma pessoa ou povo sem esperança, sem um sentido de vida, já está derrotado. Ele não tem mais perspectiva de vida. Não há nada no passado que possa alimentar a vida. Não há nada no futuro esperando. Por que viver? Não quero estimular você a deixar de viver. Quero estimular você a ter esperança. Quero estimular você a confiar no Senhor, a depositar nele a sua fé, a sua confiança, na certeza de que Deus levará você até a presença dele. Que o vale de lágrimas vai passar, que a sua dificuldade vai passar, que a sua história de vida ainda não terminou. Eu quero desafiar você a confiar no Senhor. O que trazer à memória, senão a fidelidade de Deus? Quando o profeta começa a olhar para a situação dele, ele começa a olhar para aquilo que Deus fez. Se Deus fez lá, vai fazer agora. Se Deus foi fiel lá, ele vai ser fiel agora. Jeremias, o profeta, procurou trazer até a mente do povo aquilo que eles poderiam se agarrar para poder continuar a viver. Que a dor não seria para sempre, que o Senhor iria libertar o seu povo com mão forte, da mesma maneira que fez quando do Egito. A situação foi diferente, na prática foi diferente, mas o povo voltou para Jerusalém. O povo voltou para Jerusalém. Interessante que muitas vezes, isso vai acontecer na história do povo de Deus. Muitas vezes. Vai acontecer na história do povo como povo e vai acontecer na história do povo como indivíduos. Eu quero dizer para você que está atravessando um momento difícil ainda, que o caminho não é se acostumar com a desgraça. O caminho não é se acostumar com a tristeza. O caminho não é efetivamente achar que isso aqui é um vale de lágrimas e eu não tenho alternativa. Tem sim, tem sim. Confie no Senhor. Olhe para as marcas que o Senhor já fez na sua vida. Olhe para as coisas que Ele já fez. Olhe para a fidelidade do Senhor na sua própria vida. E seja, a partir disso, estimulado a continuar confiando nele. Olhe para as promessas feitas por Ele na palavra dele, na Bíblia. E coloque a sua vida no altar do Senhor. Queridos, eu não estou falando de alienação. Eu não estou falando de alienação. O profeta não era um alienado por olhar para frente.
O profeta era um homem que tinha a visão de Deus. O profeta era um homem que acreditava na fidelidade do Senhor. O profeta era um homem que confiava no Senhor. E por isso, os olhos dele estavam lá na frente. O Deus que sempre foi fiel. Havia uma história, uma caminhada. O Deus que sempre foi fiel não será infiel. Continue acreditando, continue confiando. Mas vamos lá. O profeta passa pela experiência de trazer à memória aquilo que lhe dava esperança. Primeiro, a experiência do profeta. A partir da experiência do profeta, o povo. Que opção você tem? Qual a opção que você tem? Ficar se lamentando é uma opção? Alimentando a sua alma com as circunstâncias é uma opção? Se você não encher a sua alma de esperança, você vai encher de quê? Qual a sua opção? Que alternativa você tem? O profeta, queridos, o profeta não acredita na mudança por causa dos homens, por causa das pessoas com as quais ele convivia. A esperança do profeta não existia por causa dos homens e nem estava centrada nos homens. A esperança do profeta estava firmada na fidelidade do Senhor. Deus não abandona o seu povo. Deus não abandona o seu povo. A igreja vive porque Deus quer. Tentaram ao longo dos anos, muitas vezes, acabar com a igreja. A igreja não morrerá jamais. O templo pode até ser demolido. A igreja não vai acabar por causa disso. Nós precisamos colocar a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Ele é poderoso o bastante para transformar fracassos em vitórias, doenças em curas, lutas em vitórias. Ele é capaz de transformar desertos em jardins. Ele é capaz de fazer verdadeiros oásis nascerem em meio ao deserto, porque Ele é Deus. E eu quero desafiar você, querido, a confiar nele, a depositar a sua fé nele. Veja no verso 26. Bom é ter esperança. Olha que palavra do profeta para o seu coração, para os nossos corações. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Porque a salvação vem, porque a ação de Deus na sua vida, nas nossas vidas vem. Nós precisamos confiar no Senhor, depositar nele a nossa esperança. Bom é ter esperança. Bom é ter esperança. Repita comigo aí onde você está. Bom é ter esperança.
quero trazer à memória aquilo que é capaz de me dar esperança. Não é a circunstância que vai traçar a minha vida. Não são as circunstâncias que vão determinar a minha vida. Não vão traçar o meu caminho. Não, não. Quero encher o meu coração de esperança, de vida. Eu estou a caminho do encontro com o meu Senhor. Eu estou indo para encontrá-lo. Nós vamos viver uma vida nova, uma vida além das circunstâncias. E isso precisa alimentar a sua vida. Não por causa de uma igreja, não por causa de um sacerdote, não por causa de uma religião, mas por causa dele, por causa do Senhor. Vamos continuar esperando nele, esperando no Senhor. Nós vamos orar. Eu quero antes convidar você a ouvir esta música. Tem a ver com a palavra. Deus querido, mais uma vez, na Tua presença, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque nós não precisamos ficar olhando as circunstâncias. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, fiel durante todo o tempo, que nós possamos descansar no Senhor, que nós possamos esperar no Senhor, mesmo que todas as coisas mostrem diversamente. Alimenta, Senhor, o nosso coração com a Tua presença. Nós queremos mais do Senhor. Nós queremos viver aquilo que nós ainda não vivemos, Senhor. Nós queremos mais da Tua presença. Fica conosco. Dá-nos a certeza de que o Senhor nunca falhou e que o Senhor jamais falhará. Continua conosco. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.
Estaremos juntos logo mais a partir das 19h30 e você será muito bem-vindo. Convide pessoas para que elas possam ouvir a mensagem, ouvir a palavra e a gente possa compartilhar aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que Deus o abençoe.